a gente tem um processo de encharcamento neural. Então eu produzo o estímulo. Esse estímulo ele produz uma reação ali no meu cérebro neurobioquimicamente e ele vai produzir, né, os neurotransmissores, as substâncias. Esses neurotransmissores eles vão estimular hormônios, vão estimular o sistema imunitário, o sistema imunológico. Então assim, o negócio vai além, né? E são substâncias bioquímicas. Substâncias bioquímicas são substâncias que podem ser medidas. Então, assim, se você produz demais, ela fica sobrecarregada ali no seu cérebro. E o seu cérebro não consegue lidar com aquilo, ele vai fazer com que as reações químicas não funcionem adequadamente. Então, vai formar um lixinho. Esse lixinho, né, a gente conhece como radicais livres, né? Então, seria esses lixos que são sobras dessas reações químicas. E esse radical livre, esse lixo que se forma, eles vão ser vão começar a encharcar as vias. As vias estão querendo trabalhar, querendo requisitar neurotransmissores para funcionar ali no caso do músculo, que é o exemplo que a gente está dando, só que ela encharca porque ela tem um monte de... Como rola muito estímulo, tá rolando muito estímulo ali naquele cérebro, naquela determinada área, no caso ali motor, então ele produz demais neurotransmissores, que são essas substâncias bioquímicas, e as substâncias bioquímicas não conseguindo ser usadas, né, elas vão encharcar a via. E aí é como se eu, por exemplo, quisesse passar um fio com energia elétrica e eu começasse a colocar muita estímulo elétrico, muita energia elétrica passando. Vai ter uma hora que, para não sobrecarregar, existe alguma parte no sistema, como existe no sistema elétrico, né? No nosso cérebro existe também, como se fosse um relé, né? Que não impede que aquilo superaqueça, que aquilo perca, exploda de tanta informação, né? E aí ele começa a travar, né? Então tá rolando o estímulo ali, né, localmente no músculo, só que de acordo com esse encharcamento, você está trabalhando à toa, porque você está ali, né, num limite do seu sistema, tá? É como se eu tivesse dado um copo para vocês de 300 ml e a cada terapia que vocês fizessem, vocês pudessem encher 30 ml. Logo, isso pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Depende muito. Esses 30 ml vai depender aí do dia do paciente, se ele foi bem, se ele não foi bem naquele dia, né? E aí vamos imaginar que vocês, depois de 10 terapias, você espera que você tenha enchido o copo, tá? Vamos imaginar que na sua performance você resolva fazer 20. Aí você fala assim, não vou fazer só 10, vou fazer 20. Pensando nessa ideia, você encharcaria o copo, né, em 300 ml. Você daria o dobro de resposta e aí você encharcaria. Então, 300 ml de água não estariam nesse copo, né? Então, o nosso sistema, e eu tô falando isso para qualquer sistema, tá, gente? Isso serve para você que está estudando para concurso. Se você que está estudando, se você ultrapassar o limite do seu sistema, você vai sobrecarregar. Então, ao invés de você ter um resultado positivo, você vai ter um resultado neutro. E só que a longo prazo, o seu sistema ele passa a entender que esse encharcamento ele é uma reação que está ocorrendo como se você tivesse numa emergência. E aí ele começa a entrar no sistema de luta e fuga, né? Começa a liberar cortisol, adrenalina, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí ele começa a entender que esse estímulo que ele está recebendo, que volta lá no começo, era uma fisioterapia muscular, né? Ele começa a entender que esse sistema ele pode, que aquele estímulo na verdade é um estresse, passa a estressar o sistema neural, e aí a gente começa a decair, tá? Amanhã, quando a gente for dar aula na lousa, eu vou mostrar isso em gráfico para vocês entenderem o que é o que a gente chama de platô, né? Efeito platô, que seria quando você atinge ali o momento que você está estimulando, né? E está continuando a fazer estimulação. No caso aqui a gente está falando de estimulação visual, né? Então você está estimulando, você está apresentando estímulos para o cérebro e esses estímulos não respondem mais, né? Você mesmo como terapeuta ou você mesmo como mãe percebe que os estímulos não estão dando mais as respostas que nós esperávamos, né? Porque são estímulos que
estão sendo dados, mas não tô vendo resultado, né? É como se você estivesse tomando um remédio para emagrecer e que te prometesse que, sei lá, que você vai perder a fome, enfim, e você continuasse tendo fome, né? E aí você percebe que, tipo, um determinado momento você até percebe que a sua fome diminuiu, aí a longo prazo você fala, ah, minha fome diminuiu. Aí você continua com aquele remédio, continua, com o mesmo estímulo, ah, vou tomar o dobro. Aí você toma a dose dobrada, aí você começa a perceber que você completamente acabou com a sua fome. E aí durante um período o seu corpo vai te dar essa resposta que você esperava, né? Porque você sobrecarregou. E aí depois de um determinado tempo você começa a perceber que mesmo tomando 2 doses do remédio, você começa a ter o quê? Fome demais, né? O efeito inverso, né? Que seria piorar. Porque encharcou o sistema endócrino desse paciente, neuroendócrino, tá? Então todos os nossos sistemas, todos os nossos processos neurais acontecem assim.